Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês, a paz do Senhor. Vamos falar de um tema hoje interessante e necessário, não é? Que é sobre a morte. É um tema que assusta muitas pessoas, principalmente nos tempos em que vivemos, certo? Mas nem por isso nós devemos ignorá-lo, né? E nem por isso nós devemos negligenciá-lo. Na realidade, quando temos conhecimento, o nosso medo ele é substituído pelo conhecimento, né? Então, a gente só pode ter medo daquilo que a gente não conhece, né? Daquilo que a gente conhece, a gente não pode temer, né? Obviamente que a grande maioria das pessoas não querem conhecer a morte, né? Mas é importante a gente saber, né, do que se trata em si a morte, né? E o que é que a Bíblia nos diz, né? O que é que o Senhor ele nos diz com relação a isso, para que possamos nos acalmar, né? Para que possamos ter uma vida pacífica, né? E não uma vida de ansiedade. Muitas pessoas têm vivido de forma ansiosa, né, com relação a isso. E isso é negativo, né? Isso é ruim. Por quê? Porque elas acabam se desesperando. Isso é muito ruim. Certo? Então, o nosso texto básico está, né, aqui no texto, né, no documento. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. É um texto muito conhecido, tá certo? Muito conhecido mesmo. Ok? Então vamos lá. Diz assim, ó. O texto vai dizer: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Né? É o que diz 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Falar sobre a morte é uma das necessidades fundamentais a todos os seres humanos, cristãos e não cristãos. Esse tema trata do que nos espera depois da morte e do que nos espera depois do fim do mundo. Ou seja, aquilo que espera a pessoa, né, depois que ela desce à sepultura, e aquilo que espera a pessoa depois que esse mundo ele findar-se, né, depois dos eventos escatológicos, culminando na volta de Cristo, né, o que será daqueles que já morreram, né, o que acontecerá. É sobre isso que nós vamos estudar, certo? Em termos acadêmicos, né, falar sobre a morte é um dos temas que está dentro do que a gente chama de escatologia, ou seja, estudo dos últimos dias, né, das últimas coisas, dos últimos tempos. Certo? A Bíblia em si não foi escrita para meramente satisfazer a curiosidade humana, mas para nos ocupar com o Senhor Jesus Cristo, que é o único capaz de encher nossos corações e nossas mentes. Deus, todavia, tem se agradado em nos revelar muitas coisas em sua palavra, concernentes ao futuro de nossas almas, de modo que possamos ter uma completa certeza da esperança, como está lá em Hebreus 6:11. Muitas pessoas elas se equivocam ao pensar que a Bíblia ela é simplesmente, né, e unicamente um livro escrito por homens, né, e sem valor algum. Né? Inclusive, até muitos cristãos têm esse entendimento. Eles creem em Deus, mas o entendimento que eles têm sobre como é que eu digo, sobre a palavra de Deus, a palavra é doce ao coração, ela é aceita. Mas se a palavra ela é dura, ela é amarga, né, ela é rejeitada, ela é deixada de lado, ela é deixada para segundo plano. Essa é uma forma errada de nós tratarmos a palavra de Deus, haja vista que, como o nome já diz, a Bíblia é a fala do Senhor para toda a humanidade, tá certo? Então ela não é um livro simplesmente qualquer, mas é um livro pelo qual nós temos a vida eterna. É ela que vai testemunhar, é ela que vai falar sobre a ação do Senhor, sobre como conhecer o Senhor, sobre o sacrifício de Cristo na cruz, né, que tira todo o pecado do mundo. Está tudo escrito na palavra de Deus, tá certo? Então, se a gente negligenciá-la, nós jamais vamos saber a vontade de Deus para nós. Nós jamais vamos chegar ao conhecimento de Deus. Por quê? Porque aquilo que vem de Deus, né, a gente pode tirar também da palavra.
certo? Isso é muito importante. Então, viver tendo como foco e alvo apenas aquilo que vemos nessa terra, aquilo que se faz debaixo do sol, né, como diz o sábio Salomão em Eclesiastes, é ter uma vida miserável, limitada aos sofrimentos e dores que aqui nos são apresentados durante toda a nossa, que nós podemos ver, que é tangível, né, pode ser tocado, né? E esse é um grande erro, certo? Esse é um grande erro. Foi sabendo disso que o apóstolo Paulo afirmou que, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vejam o que ele está dizendo. Se o nosso foco for simples e unicamente aqui nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos conhecimento de Deus, nós temos conhecimento do reino de Deus, mas a gente muitas vezes está focado só aqui na terra, como se não houvesse um porvir. Esse é um erro que muitas e muitas pessoas, inclusive principalmente cristãos, cometem. Tá certo? Então, esse texto que eu acabei de ler está em 1 Coríntios 15, 19, tá certo? E não é o nosso caso. Nós não somos os mais miseráveis. Nós olhamos para o alto, né? Nós não estamos com o nosso entendimento, nossas forças, nosso pensamento focado no aqui, no agora. Nós estamos focados na eternidade, no porvir. Até porque somos novas criaturas em Cristo e por isso mesmo nós temos vida eterna. Ora, se a vida é eterna, nós não podemos resumi-la simplesmente aqui à Terra, a esse momento que nós estamos vivendo. Haja vista que esse momento que nós estamos vivendo, ele vai chegar ao fim. Deus determinou isso. Que a nossa vida aqui na Terra, ela é finita, ela não é infinita. Certo? Mas Cristo nos garante vida eterna. Ok? Então, felizmente, temos esperança no próximo mundo também, no futuro, né? Na eternidade. Quando este se findar, teremos vida eterna. Quando a nossa vida aqui na Terra se findar, Cristo nos garante vida eterna. Ok? Se isso não lhe traz esperança em tempos de aflição, né, como estes que nós estamos vivendo de coronavírus, reflita sobre a sua relação com Deus, pois certamente você ainda está indeciso quanto às certezas de sua vida após a morte. É inadmissível que um cristão, que um filho de Deus, ou alguém que se diz filho de Deus, ele tenha, de certa forma, em algum momento ainda, dúvidas com relação à sua salvação. Das duas, uma. Ou ele não se converteu, ou ele não crê em Jesus Cristo. Ele não crê no sacrifício da cruz, né? Ou ele ainda é um incrédulo, certo? Por quê? Porque nós temos todos os motivos para acreditar que Cristo, que o sacrifício da cruz de Cristo, ele é plenamente capaz e é totalmente suficiente para nos dar a vida eterna. Tá certo? Então, se você ainda tem dúvida se tem vida eterna, se não tem vida eterna, se vai ser salvo, se não vai ser salvo, eita, se eu terei que me apresentar diante do juízo, diante do julgamento do Senhor, e eu vou ter, será que eu vou ter alguma reserva ainda? Será que diante de Deus eu vou ser condenado? Será que diante de Deus eu vou ser absolvido? Se você ainda tem essa dúvida, você precisa se converter. Tá certo? É importantíssimo que você tenha a certeza da sua salvação. Então há várias razões pelo qual precisamos aprender sobre a morte. Dentre elas, podemos citar algumas. O esclarecimento, de um modo geral, aos cristãos. Né? Há muitos cristãos que precisam de esclarecimento sobre a morte, tá certo? Porque, como eu falei no início, eles ainda temem a morte, ainda tratam-na, né, como algo a se temer. E isso se dá exatamente porque não tem certeza da salvação. Visto que, se um cristão ele morre, a Bíblia diz, lá no Salmo 112, versículo 15, que se um cristão morre, essa morte para Deus ela é preciosa. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Então, se um cristão morre, para Deus, glória a Deus. Né? E para o cristão, glória a Deus. Por quê? Porque ele tem vida eterna. Né? Ele foi promovido para o andar de cima do Senhor, para junto do Senhor. Tá certo? Então, os cristãos precisam ter esse entendimento. Tá certo? Então, esclarecimento aos cristãos. Segundo lugar,
curiosidade. Muitas pessoas são curiosas com relação à morte, exatamente porque são muitas as dúvidas sobre o que acontece a partir daquele momento do caixão em diante, certo? Muitas pessoas elas são curiosas, o que acontece, né? Para onde a pessoa foi, aquele corpo, né? E por aí vai, tá certo? Só abrindo um parêntese, gente. Nós vamos falar sobre a morte, estamos falando sobre a morte, certo? Mas de repente pode ser que alguém de vocês recentemente perdeu algum amigo, algum parente, alguém muito próximo que amava, tá certo? Então, eu estou trazendo aqui uma perspectiva bíblica, certo? Uma perspectiva bíblica. Não é um julgamento, né, sobre A e sobre B, né? Não é isso, mas eu estou trazendo um panorama bíblico, aquilo que a Bíblia ela fala com relação à morte, ok? Com todo respeito a você. Então, esclarecimento cristão, curiosidade, né? Refutar ensinamentos do catolicismo romano, porque, como a gente já estudou em sala, nós sabemos que o catolicismo romano ainda prega, né, o ensinamento de reza aos mortos, né, de reza para as almas, de que as almas estão no purgatório e que lá no purgatório, através da intercessão de quem está aqui na terra, elas podem sair do purgatório e ir para Deus, né, ser salvas. Esse é um ensinamento muito comum no catolicismo, certo? Trazer uma resposta ao espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo acredita e prega a doutrina da reencarnação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que depois que uma pessoa morre, ainda é possível ela voltar aqui na Terra e o espírito dela ser reencarnado novamente a uma pessoa que renasce, né? Uma pessoa que nasce, é uma criança, certo? Então nós sabemos biblicamente, vamos ver isso, que isso não é possível, tá certo? Que uma vez que alguém morre, morreu, tá certo? E o espírito ele volta para Deus, tá certo? Não há mais a possibilidade daquela pessoa voltar a este plano que nós estamos vivendo, tá certo? Então precisamos refutar ensinamentos do espiritismo, né? E de acordo com a primeira, né, o esclarecimento cristão, preparar o povo de Deus para a morte. Precisamos entender que a morte para o cristão, ela não é o fim, certo? Ela não é o fim. Salomão vai dizer em Eclesiastes que mais felizes são os que já morreram do que os que ainda vivem, porque eles não veem toda a maldade que se faz debaixo do sol, ou seja, aqui na terra onde nós estamos. Então veja o que Salomão está dizendo. Aqueles que morreram eles são mais felizes. Como que alguém morre? Cada um desses temas, né, cada um desses fatores, de mais profundamente. Não vamos fazer isso até porque o tempo não nos permite, né? Temos um cronograma a ser seguido e o tempo não nos permite. Mas vamos trazer um panorama bíblico, né, aquilo que a palavra de Deus diz com relação a diversos desses fatores, ok? Antes, é necessário entender alguns fundamentos necessários. É necessário saber alguns fundamentos, né, pelo qual é necessário que a morte exista. Tá certo? O que é que vamos falar? Vamos falar, né, o porquê da morte. Ok? O porquê da morte a todos os seres humanos. Por que ela existe. Né? Então vamos lá. Primeiro, não são todas, tá certo? São só algumas, porque o tempo não nos permite. Mas vamos lá. Primeiro, a morte é consequência do pecado, desde lá do Éden, certo? Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi isso que aconteceu? Foi. Certo? A ordem foi para que o homem ele não comesse do fruto, porque certamente ele morreria, e ele morreu. Certo? O outro é Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então,
todo aquele que peca receberá ao fim a morte. Tá certo? A morte. A morte é a separação entre o espírito e o corpo. Tiago 2,26. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Um corpo sem espírito é morto. Por quê? Nós sabemos lá em Gênesis capítulo 3, né, onde Deus, ele é alma mortificada. Ok? Por quê? Porque não existe mais ali, né, como é que eu digo? A essência, o conteúdo, né? Não existe por dentro dele ali a razão pelo qual ele possa estar vivo. Isso não é possível. A morte é um evento único, tá certo? É um evento único. Ah, irmão, mas e alguém que nasceu, morreu, né, e ressuscitou? É importante a gente entender que quando alguém morre, para Deus essa pessoa apenas dorme. Assim como eu e você foi dormir ontem à noite e acordou hoje, para Deus, quando alguém morre, essa pessoa apenas dorme. Ela dormiu aqui na terra, mas em algum momento ela irá acordar para Deus, para a condenação ou para a salvação. Tá certo? Então, mesmo que alguém aqui na terra ele morra, né, e Deus faça um milagre para nós e essa pessoa ressuscite, ela só ressuscitou para nós. Para Deus, ela apenas dormiu. Certo? Então, a morte é uma única vez. Ok? Então, a morte é um evento único. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Ok? Então vamos lá. A morte torna a pessoa inerte à vida na terra. Quando alguém morre, para aquela pessoa, a vida aqui na terra, ela deixou de existir. Certo? Não estou dizendo que a vida aqui na terra, ela não exista. Os acontecimentos, eles são contínuos. Para quem morreu, o que acontecia aqui na terra, acabou-se. Mesmo nós, os vivos, continuando a viver normalmente. Mas para alguém que morre, para aquela pessoa que morreu, tá certo? Que dormiu, os eventos aqui na Terra cessaram. Não tem mais como ela interagir com os que estão aqui na Terra. Cessou. Ok? Isso aí. Então a morte é um fenômeno que se abate sobre a pessoa de qualquer sexo, classe social ou idade. A morte, ela vai vir, tá certo? E é por isso que nós precisamos refletir. Poxa, eu vou morrer, né? Então o que será do meu futuro depois da morte, certo? Deixa eu só ver aqui, gente, se tá tudo certinho, tá certo? Com os áudios, com os vídeos, né? Meu celular tá recebendo algumas notificações ali, né? Então deixa eu ver aqui se tá tudo certo. No YouTube também. O celular tá vibrando, né? Porque tá recebendo muitas notificações. Vamos lá, eu coloquei lá parei tudinho lá, mas eles voltam. Tenho que rever isso depois. Ok, gente. Então, aparentemente tudo normal. Mas vamos lá. Certo? Então, a ideia desse estudo não é trazer terrorismo à sua mente. Entenda, eu estou falando aqui sobre a morte, mas não para que você viva atemorizado, né? Não para que você... Eu vou morrer. Até porque, né? Eu posso dizer com certeza, ninguém tem medo da morte. As pessoas, elas não têm medo da morte. Né? Até porque, quando alguém morre, ela está como dorme. Então, tipo, ninguém tem medo de dormir. Tá certo? Eita, eu vou dormir agora à noite. Não, mano, não vou dormir não. Porque você não quer dormir? O que pode acontecer? Acho que o de pior que pode acontecer quando você dorme é ter um pesadelo. Então, ninguém tem medo da morte. As pessoas têm medo de como morrer. Tá certo? Ah, se vai ficar numa cama do hospital, se vai sofrer, se vai ficar em estado vegetativo, depois vai morrer, né? Se vai ser atingida por um tiro, né, de uma arma de fogo, né? Se vai ser por
um golpe, né, de arma branca, de faca. É desse tipo de coisa que as pessoas têm medo. Se vai ser atropelada por um carro, né? É disso que as pessoas têm medo. Do sofrimento. A morte, gente, depois que morreu, você não vai sentir mais nada. Tá certo? Então você não deve ter medo da morte. É normal, é natural que as pessoas tenham medo de como morrer. Eu tenho medo de como morrer. Mas de morrer, da morte em si, se eu morrer, glória a Deus. Né? Estarei com o Senhor para sempre. Você precisa ter essa certeza também, ok? Então a ideia não é trazer terrorismo à sua mente, mas esclarecimento. Né? É um fator muito importante no mundo materialista que nós vivemos. Por quê? Porque as pessoas tendem a focar nesse mundo, mas esquecem do porvir. Tá certo? E quando a morte vem, não adianta você fazer uma sepultura e botar dentro do seu carro, a sua conta do banco, né, os seus bens, a sua casa, a sua TV de LED de 48, 52, 100 polegadas. Não adianta. Nada disso não adianta. Depois que você morre, você não vai... Nada disso. Não é certo? Né? Então é preciso ter muito cuidado. Tem até uma música do Pregador Lu, né? Vocês já devem saber, né? Então vê se vigia. Se hoje for seu último dia. E de que valeu tanta correria? Nada. Isso não vale nada. Tá certo? Então, essa é uma verdade nua e crua, ok? Então, todos experimentarão a morte, certo? Todos, né, de certa forma, é certo que alguns, né, eles serão transformados. O texto de Tessalonicenses diz isso, tá certo? Nós, os que ficarmos vivos, ok? Importante. Certo? Mas fato é que, naturalmente, né, o nosso corpo ele tem prazo de validade. Certo? Basta você observar uma criança quando ela nasce linda, perfeita, né, com tudo funcionando ali, né, ou começando a funcionar, os dentes, né, a visão, os ouvidos começam a abrir, né, quando ela sai de dentro da barriga da mãe, que é umbilical, a partir daquele momento o outro pulmão dela se abre para o primeiro inspiração, né, do ar, do ambiente externo, por isso que ela chora. Tá certo? Então, começam os órgãos, todo o corpo a funcionar. E à medida que nós vamos crescendo, ele vai desenvolvendo-se. Mas quando nós vamos envelhecendo, ele começa a se deteriorar. Então a visão começa a falhar, né? Em alguns casos o cabelo começa a cair, a pele não tem mais a mesma rigidez e capacidade de proteção. Tá certo? Fica mais sensível, começa a aparecer manchas, o andar, né, o caminhar não é tão rápido, não há tanto reflexo, né, tanta percepção rápida. Tudo isso faz parte do ciclo natural do ser humano. Por quê? Todo ser humano ele tem prazo de validade, tá certo? Nenhum ser humano vive eternamente. Aqui na Terra, nós temos prazo de validade. A morte ela é como um sono. Como eu falei, para Deus todos dormem. Vamos ler novamente o nosso texto básico, que é 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O que é que Paulo está dizendo? Irmãos, não sejam ignorantes, não sejam sem conhecimento, né, com relação àqueles que já morreram. Vocês precisam ter conhecimento. Não sejam ignorantes, né? Não sejam pessoas que vivem como se não tivessem conhecimento algum. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz o motivo pelo qual a gente não pode ser, nós não podemos ser ignorantes com relação a eles. Aí diz assim, ó, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Meus irmãos, nós temos esperança e a nossa esperança é Cristo. Vida eterna em Cristo. Então nós devemos ter esse conhecimento de que uma vez que um cristão ele morre, ele vem a falecer, ele apenas dorme para um dia acordar na eternidade com o Senhor. É por isso que Paulo está dizendo que a gente não tem que agir como pessoas ignorantes, como nécios, como pessoas que não têm conhecimento. Por quê? Para que a gente não venha a entristecer. Tem muitas pessoas que quando observam a morte, o fator morte assusta, né? Deixa-as perturbadas, ansiosas, né? Porque não tem certeza da salvação. O cristão quando morre vai para Deus. O cristão precisa entender, aprender isso. Morreu, vai para Deus.
Tá certo? Entendam isso, por isso que Paulo está dizendo. Né? Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que já morreram. Né? Para que vocês não fiquem tristes, né? Como quem vive sem esperança. Nós temos esperança. Ok? E ainda outro texto, né? João 11, do 11 ao 14, diz assim: e tendo assim falado, acrescentou Jesus: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Né? Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Esse caso de Lázaro é um caso específico, certo? Embora para Deus Lázaro estivesse dormindo, por quê? Porque se ele tivesse morrido literalmente, ele estaria com o Senhor. Mas naquele momento ali, pelas leis naturais, para aquelas pessoas que estavam ali em volta, observando o sofrimento da família, observando os acontecimentos que se seguiram, né, depois que ele fechou os olhos, para aquelas pessoas, Lázaro realmente tinha morrido. E Jesus asseverou isso. Por quê? Porque para aquele povo, né, até o terceiro dia, eles poderiam reviver. Por quê? Poderia ser alguma doença, né? algum tipo de desmaio profundo. Né? Mas o que aconteceu? Senhor, já é este o que? Qual dia? Quarto dia. Ou seja, já estava fedendo, o corpo já estava deteriorando-se. Entendeu? Já estava ali iniciando-se, né, o que como é que eu digo? Na investigação, né, criminal do Instituto Médico Legal se diz, já estava o corpo entrando em estado de putrefação. Já estava em alto estado de podridão daquele corpo. Então estava morto. Certo? Já estava morto. Por isso que Jesus afirmou: Lázaro está morto. Certo? Então observe. Mas eles afirmaram ali, olha, os discípulos disseram assim, ó. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Você precisa ter essa convicção. Se eu morrer, ficarei bem. Como? Com o Senhor. Na eternidade. Essa certeza os discípulos tinham. Certo? O termo dorme, como uma referência à morte, é bem pertinente, visto que a Bíblia é repleta de textos afirmativos sobre a ressurreição dos mortos. Logo entendemos que aqueles que já morreram não foram totalmente eliminados por Deus, mas estão temporariamente inativos em um estado intermediário, do qual apenas Deus tem conhecimento sobre eles, e os fará ressuscitar para juízo. Como nós já estudamos, cristãos e ímpios serão julgados de formas diferentes. São os bodes e as ovelhas, serão julgados de forma diferente. Tá certo? O homem é um ser triuno, isto é, ele é feito de 3 partes. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23. E ainda, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Olha, juntas e medulas de quê? Da alma e do espírito? Não. Juntas e medulas do corpo. Certo? Seu espírito é a parte inteligente que tem a consciência de Deus. Certo? Seu espírito, ele tem consciência de Deus. Ok? Importante você entender isso. Sua alma é o lugar de suas emoções, apetites e desejos. A sua alma é o que liga o seu espírito e o seu corpo para Deus. Certo? Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12:1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor,
em algumas versões de Deus, né, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja que o culto racional, você age de forma racional, ou seja, a sua alma precisa oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo para Deus, que é Espírito. E isso acontece quando você oferece o seu Espírito para Deus, o seu corpo. Todo o seu corpo, de modo geral, corpo, alma e espírito, eles precisam estar ligados, sendo oferecidos para Deus. O culto racional não tem nada a ver, eu vou dizer isso 10.000 vezes, quantas vezes for necessário. O culto racional não tem nada a ver com culto inteligente. Vou cantar a melhor música, vou colocar o melhor acorde, vou falar as melhores palavras. Não tem nada a ver com isso. Culto racional tem a ver com você oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Certo? É isso aí. Ok? O seu corpo é, logicamente, a parte física do seu ser. A parte tangível. Pode ser tocada. Morte física ocorre no ser humano quando a alma e o espírito separam do corpo. A alma e o espírito separam-se do corpo. Guarde isso aí. A alma e o espírito separam do corpo. Não estou falando que a alma separa-se do espírito e separa-se todos do corpo. Separação geral, não. Certo? Alma e espírito separam-se do corpo. O que é que vai ser enterrado lá no cemitério? O corpo. Certo? É o corpo. Ok? Tiago diz, o corpo sem o espírito está morto. Né? Tiago 2:26. As escrituras definem isto como deixar o corpo. 2 Coríntios 5:8. A Bíblia nos diz que há dois estados no qual uma pessoa morre fisicamente. Né? Uma pessoa pode morrer no Senhor, certo? E uma pessoa pode morrer ou estar entre os que morrem em seus pecados. Certo? Qual é a diferença? Vamos lá. Morrer em seus pecados é ter partido dessa vida sem ter... Se eles morrerem, eles vão ter vida eterna com Deus. Certo? Vida eterna com Deus. Só uma ressalva. Muitas pessoas pensam que o fato de uma pessoa ser crente, cristão, evangélico, aqui na Terra, torna ela santa. Não é verdade. O cristão, ele busca a santificação. Ele está dia após dia desenvolvendo a sua salvação em obediência a Deus e com isso ele vai se santificando cada dia mais. Porém, enquanto estivermos aqui na Terra, o nosso corpo, a nossa mente, ela é pecaminosa. Tá certo? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que um cristão evangélico, protestante, crente, ele pode até cair em pecado, mas ele não tem mais prazer em viver pecando. No caminho é natural que o pastor, ao guiar as suas ovelhas, alguma das ovelhas passe por dentro da lama. Acontece isso? Acontece. Mas ela não é um porco. Ovelha não é porco para estar vivendo dentro da lama. Certo? O que vai acontecer? O pastor vai naquela ovelha, vai lá atrás dela e a lava. Dá banho, cuida, limpa, tira os carrapichos. Tá certo? Entendeu? Então, enquanto estamos aqui, o pecado ele virá bater na nossa porta. Mas cabe a nós não ter o prazer de viver na lama. Tá bom? Então, acabem com essa história, com esse pensamento de que fulano é crente, aí, e é crente, ó, fez isso e é crente. Enquanto estivermos nesse corpo corruptível, um corpo de pecado, nós vamos pecar. Nós vamos errar. Mas não vamos ter prazer no erro. Certo? Não vamos ter prazer no erro. Entendeu?
Então, esclarecido isso aí, parem desse negócio de, ó, pai, fulano fez isso e é crente, ó, pai, e é crente, ó. Fulano fez aí, e é pastor, ó, e é... Parem com isso. Ele é carnal, é pecador igual a você, mas não tem prazer no pecado, certo? Você pode até dizer isso, mas quando você vê alguém que se diz crente e vive fazendo a coisa errada toda vez, para sempre, mente como se fosse normal, trai como se fosse normal, como é que eu digo? Faz o mal como se fosse normal, certo? Então, esse aí não é cristão não, só tem o nome, tá certo? E vocês sabem que tem muitos, tá bom? Deixa eu só olhar aqui. Ok. Então vamos lá. A morte ainda não é o fim. Como falei, dorme, certo? Diferente do que muitos pensam, isso é importante, tá? Diferente do que muitos pensam, a morte não significa extinção. Bom? Pois todos os mortos, para Deus, vivem. Lucas 10, 20, 38. Certo? Os homens gostam de pensar que a morte é o fim da existência, de modo que possam escapar das consequências de seus pecados. Mas as Escrituras falam que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, meu amigo, se você tem uma vida de prazer em fazer a coisa errada, em pecar, não tem escapatória. Pois mesmo você morrendo, depois da morte vem o juízo final, vem o julgamento diante de Deus. Deus irá colocá-lo diante de um enorme trono e você será julgado. Certo? Então não tem escapatória. Entendeu? O homem em si ele não tem vida própria. O que ele tem vem de Deus. O que ele vive vem de Deus. Até você mesmo surgiu em Deus. Então você certamente voltará para Deus para prestar contas. Certo? O corpo é mortal, sujeito à morte. Ok? Mas a alma e o espírito são imortais. Tá bom? É bem verdade que existem muitos cristãos por aí, os chamados aniquilacionistas, né? Que eles acreditam na aniquilação da alma, certo? Que lá no lago de fogo vai ser destruído para sempre, e morreu, acabou, quem teve vida eterna vai para o Senhor e quem não teve vai ser exterminado. Não é isso que a palavra diz. Jesus diz que o sofrimento ele é eterno, sendo anunciando, cumprindo o ID, né? Pregando a palavra, mas nesse exato momento sabe lá Deus que os livre, né, o que esteja dando livramento, que estão sendo enforcados, que estão sendo exterminados, né, executados. Deus se agrada disso? Sim. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Eles vão morrer aqui, mas terão vida eterna. Certo? É por isso que eles insistem em não temem a morte. Por quê? Porque eles têm certeza de para onde eles vão. Ok? Vamos lá. A morte para um cristão pode ser para a glória de Deus, tá certo? Ele pode ser chamado, um cristão pode ser chamado à morte como um mártir, como eu falei, né? Ou por outra causa, de modo que um testemunho do Senhor seja dado àqueles que é testemunho. A morte daquela pessoa glorificar a Deus a tal ponto que outras pessoas, ao ver, ao tomar conhecimento, se aproximem de Deus. Cai dentro daquela coisa. Não vamos tentar entender como Deus pensa. Não tente fazer isso. Você enlouquece. Tá certo? Mas Deus ele faz tudo para a glória dele. Ok? 2. Um cristão morre por causa do seu trabalho de servir ao Senhor na terra já está completo. Deus olhou e disse, olha, foi até hoje, você vai dormir num dia e não vai acordar. Por quê? Por que motivo? Qual foi a causa da morte? Foi um infarto? Não. Foi execução? Não. Foi o quê? Envenenamento? Não. Foi o quê? Olha, Deus julgou essa causa e para Deus, na agenda lá de Deus, estava assim, olha, Rivan Miranda, tal dia e tal hora não vai acordar mais, ok? Acabou-se ali, missão cumprida, vai vir para mim. E não acorda mais. Morreu. Dormiu o Senhor. Tá certo? Isso é algo muito comum, gente. Normal.
natural. Ok? O motivo pelo qual um cristão não deve temer a morte é que Cristo passou pela morte e conquistou a grande vitória sobre ela para nós. Para nós. Certo? Hebreus 2, 14 e 15 diz: e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Deus aniquilou o diabo, que tinha o império da morte, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E livrasse todos os que tinham medo da morte e estavam escravos da servidão do pecado. Todas as pessoas que são escravos do pecado temem a morte. Por quê? Exatamente porque, de alguma forma, elas sabem que Deus existe e que a vida delas é errada. Tá certo? Eu escutei uma vez alguém dizendo na igreja, né, não sei se foi o pastor, não recordo, mas alguém, pastor Claudinei, né, Deus abençoe pastor Claudinei, né, mas ele disse, olha, não existe ateu, existe ateimoso, tá certo? Por quê? Até o ateu, ele mesmo que negue, ele sabe que Deus existe. Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, né, que o que se pode conhecer de Deus, né, sua glória, seu eterno poder, né, os atributos invisíveis, pode ser conhecido pelas coisas criadas, pela criação. Então ninguém pode dizer que não conhece a Deus, que não chegou, como é que eu digo, que não tem essa perspectiva de que haja alguém superior. É Deus, tá certo? É Deus. Ok? Para os índios é o Deus Sol, é o Deus Água, né? Mas é alguém superior que si. Para nós sabemos que é o nosso Deus, né? É o Senhor. Então, para entendermos melhor sobre isso, passaremos ao próximo tema, o estado intermediário, né? O que é o estado intermediário? O que é que nós vamos falar agora? Nós vamos agora tratar do pós-morte. Morreu, desceu à sepultura, e daí? Vamos para onde? Né? O que acontecerá? Né? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Meu amigo aí, Aldari, fez uma pergunta. Uma vez ouvi um pastor dizer que mesmo com a salvação garantida, ninguém quer morrer para ir ao céu. O medo é natural. Bom, isso é verdade. Né? Nós fomos ao culto uma vez, onde o pastor perguntou: quem quer ir ao céu? E várias pessoas levantaram a mão. Agora quando ele perguntou assim: quem quer morrer? Acho que só o meu pastor e outra pessoa levantou a mão. Então, tipo, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É bem verdade isso aí, Adari. Tá certo? Então vamos lá, o estado intermediário. É uma condição temporária de pessoas que deixaram o corpo num intervalo entre a morte e a ressurreição. Não estamos falando agora aqui daquele momento de sair da barriga da mãe até o momento de entrar num caixão. Não estou falando disso. Essa parte nós já falamos. Estamos falando agora do momento do caixão para frente, certo? Então, o estado intermediário é uma condição temporária das pessoas que deixaram o corpo no intervalo entre a morte, morreu, entrou no caixão, foi para um cemitério, e a ressurreição futura, né, preparada para todos os homens. É também chamada de estado de separação ou intermediário, uma vez que a morte separou a alma e o espírito do corpo. Ok? Mais uma vez, o Espiritismo acredita que separado, foi à sepultura, morreu. Uma vez separado o espírito do corpo, o corpo vai para o pó e o espírito ele vai para um lugar intermediário, ser preparado para reencarnar em outra pessoa. Isso é uma mentira, ok? Esse é um ensino doutrinário equivocado, mentiroso, não é verdade.
para nós, acreditamos na palavra de Deus. O que ela nos diz é a verdade, ok? Pessoas nesse estado fora do corpo são totalmente conscientes. Vamos lá, morreu. Eita, Rivan, morreu. O corpo está lá, no caixão, no cemitério. Mas essa pessoa, depois da morte, ela está consciente? Sim. Sim, ok? Vou explicar tudo isso aí. Tendo memórias e emoções, ok? Mas não tem, preste atenção, morreu. Tem memórias e emoções, mas não tem conhecimento das coisas que estão acontecendo no presente aqui neste mundo. Morreu, não tem mais como elas, com o que acontece aqui nesse mundo. Não tem mais como elas tomarem conhecimento do que acontece aqui agora. Não tem mais como elas, de alguma forma, voltar para aqui a Terra e viver. E não tem. Não é possível. Certo? Não é possível. Uma vez que elas estão em outro mundo. Em outro lugar. Estamos no lugar entre a nossa vida aqui na Terra e o reino de Deus ou o inferno. Sabemos que existe o reino de Deus e existe o inferno. Existe a nossa vida aqui e existe o meio. Esse é o estado intermediário, onde a pessoa ainda não foi julgada por Deus, então ela não foi para Deus nem foi para o inferno, tá certo? Mas ela também não tem acesso à nossa vida, ao nosso mundo material. Ok? Certo? Vejamos o que nos diz o texto de Lucas 16, 23 e 25. É a parábola de Lázaro e o rico. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro igualmente, os males. Lázaro recebeu o que era mal enquanto estava vivo, e o rico recebeu os bens, a riqueza, enquanto estava vivo. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. Entendeu? Entendeu esse momento onde eles estavam? Em vida eles não estavam mais. E eles também não estavam definitivamente em um local determinado por Deus para onde eles iam. Eles estavam em um local intermediário. Mas, tanto Lázaro como o rico estavam plenamente conscientes. Tá certo? Vamos lá, gente. Vamos ler esse texto só para você trazer o contexto geral e vocês entenderem. Lucas 16, 23 ao 25. Lucas 16, do 23 ao 25. Diz assim. A partir do 19, diz assim. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Esse Lázaro não é o Lázaro morto, né, do que Jesus ressuscitou. É outro Lázaro. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, né, doente, né, feridas, que jazia à porta daquele, ou seja, que ficava sempre à porta daquele homem rico, de esmola, chamando por ele, né, mendigando. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos.
E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós, tá? Passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então veja que é impossível que alguém morto volte para a terra, ok? Eles estão ali nesse estado intermediário. Os mortos não sabem coisa nenhuma, como está em Eclesiastes 9:5, não significa que eles não têm consciência ou que não existam, e muito menos que não aconteçam. O que é que está dizendo aqui? O fato deles, do texto dizer, né, que eles não sabem coisa alguma, não quer dizer que eles não tenham conhecimento sobre acontecimentos. Eles não têm conhecimento sobre o que acontece aqui, na terra dos vivos. Tá certo? Esse conhecimento eles não têm, mas memória eles têm. Ok? Parece confuso, mas é mais simples do que parece. Para isso, façamos uma análise mais dedicada de Eclesiastes 9:5. Diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, nós sabemos que vamos morrer. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Observe, a memória deles está no esquecimento. Tá certo? Eles estão num estado intermediário, como dormindo, tá certo? Eles não estão, vou falar aqui, eles não morreram da sepultura em diante, do cemitério em diante, eles se divertindo, né, tendo prazeres em outro lugar. Não é isso. Eles estão inertes, eles estão no esquecimento, eles estão dormindo. Como nós, quando a gente morre, quando a gente dorme, a gente não tem memórias. A gente não se lembra do que está acontecendo na Terra. Dormindo, se vier alguém e roubar a nossa casa, se a gente não ouvir ou se a gente não despertar, a gente não vai jamais ouvir. Por quê? Porque estamos em um estado de sonolência, estamos em um estado de adormecimento, esquecimento, ok? Aparentemente, Salomão parece estar dizendo que os mortos não têm mais noção de nada. Não é isso, como eu acabei de dizer. Ele escreveu: os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no não há recordação. Salmos 6:5, certo? Então, finalmente, há memórias depois de morto ou não? Né? A Bíblia ensina que a alma sobrevive à morte num estado consciente de conhecimento. A alma morta, a alma de alguém que morreu, ela mantém as suas memórias, certo? Porém, não mantém o conhecimento, não mantém consciência do que acontece aqui, na terra dos vivos. As passagens que dizem que não há conhecimento ou lembrança após a morte estão falando de não haver memória neste mundo, certo? E não de que deste. Melhor dizendo, eles têm memória do que acontece lá e não do que acontece aqui, tá certo? Embora lá eles estejam dormindo, ok? Salomão esclareceu o seu comentário dizendo: porque na sepultura para onde tu vais não há conhecimento. Eclesiastes 9:10. Deixando claro que é na sepultura que não há lembrança de nada. É a partir daquele lugar que a pessoa não tem conhecimento do que se passa aqui. Ok? O vizinho ligou agora um som, gente, altíssimo. Tá certo? Mas espero que esteja dando para vocês ouvirem. Tá certo? Então, quando alguém morre, não tem conhecimento do que acontece aqui. Mas as memórias continuam inertes lá naquele mundo.
lá no estado intermediário. Porém, eles não estão lá em atividade. Eles estão conscientes de que dormem. Para Deus, aquele estado ali é o estado intermediário. É o estado que passa do caixão, entre o céu e entre o inferno. Elas estão no lugar ali, para quem morreu sem Cristo, um estado de tormenta. Para quem morreu com Cristo, eles estão no estado intermediário sem sofrimento. Mas ambos estão plenamente conscientes de suas vidas, enquanto vivos. Estão conscientes de que estão em um local diferente, e que não estão mais entre os vivos, mas estão totalmente conscientes com relação às suas memórias. Até porque, quando o Senhor condenar eternamente aqueles que rejeitaram o Evangelho, tá certo? Aquela pessoa, ao sentir e ao experimentar o sofrimento eterno, certamente ela irá todos os dias estar se arrependendo de não ter aceitado Cristo enquanto estava vivo. Então, sabe aquele remorso constante e para sempre? Eu devia ter feito isso, eu devia ter escutado meus parentes, eu devia ter escutado minha mãe, eu devia ter escutado meu filho, eu devia ter dado voz àquele pregador louco que ficava gritando na praça lá, que eu chamava de louco, que eu dizia que era coisa de crente, era coisa de fanático. Eu devia ter dado ouvidos, mas agora eu estou sofrendo eternamente. Essas lembranças existirão, gente. Porque vai fazer o quê? Agravar o sofrimento. São formas de agravar o sofrimento, tá certo? Então, é preciso que entendamos isso. Ok, gente? Então, concluindo, precisamos ter consciência de que a nossa vida é como um sopro, como a fumaça. Ela se esvai rapidamente. Todavia, tenhamos em mente que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, não se prenda a questões passageiras aqui da terra, tá certo? Prepare-se para a eternidade, tá certo? E você que ainda não é cristão, que ainda não aceitou a Cristo, prepare-se também, porque você está sendo encaminhado para a condenação eterna, para o sofrimento eterno, tá certo? Nesta peregrinação nossa, nesse caminhar, como peregrinos, nessa peregrinação existencial que nós estamos, preencha sua mente com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Assim, ao final de sua vida, poderá alegremente, com júbilo, entoar, ou falar, ou expressar as mesmas palavras de Paulo, quando ele é o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada para o Senhor, reto juiz, aquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Que em Cristo nós possamos ter paz e esperança. Porque só Jesus é a ressurreição e a vida. Então, isso é o que podemos saber minimamente sobre a morte. E ela não é motivo para nosso desespero. Para nós ela é motivo de glória. Entretanto, para aqueles que não têm ainda uma experiência de novo nascimento, ela é preocupante, visto que, assim como os cristãos eles irão para o seio de Abraão, irão para um local de salvação, ser confortados e viverão eternamente com o Senhor, aqueles que não foram ainda regenerados, aqueles que não passaram pelo novo nascimento, aqueles que não têm ainda uma vida de plena obediência a Deus, estes irão também para a condenação eterna. Então, Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Em nome de Jesus. Deixa eu só olhar aqui se alguém fez algum comentário, alguma pergunta, não é? Vamos lá. Gilberto, um abraço, meu irmão.